a gente começa essa edição do Tarde News de hoje falando que homem é preso suspeito de extorquir mãe de vítima de assassinato. Entenda mais sobre esse caso na reportagem. O grupo antissequestro da Delegacia de Investigações Criminais prendeu temporariamente um homem suspeito de extorquir a mãe de uma vítima de homicídio qualificado. Tudo começou quando a vítima, Pedro Moreira da Silva Neto, foi dado como desaparecido por meio de um boletim virtual. Dias depois, o rapaz teria entrado em contato com a mãe pedindo R$2.000, pois teria sido sequestrado, mas não chegou a dizer onde seria o possível cativeiro. Cerca de 10 dias depois, a mãe do rapaz recebeu novas mensagens, exigindo o valor de R$3.000 para a libertação do filho. O dinheiro, segundo o autor da extorsão, seria para pagamento de uma dívida de compra de drogas. A mulher chegou a realizar transferências via Pix, sendo uma no valor de R$1.000 e a segunda no valor de R$700. No entanto, o corpo de Pedro havia sido encontrado em estado de carbonização 2 dias após a primeira mensagem recebida pela mulher, no setor Parque Oeste Industrial. Por isso, a identificação só foi possível por meio de laudo cadavérico e confronto de DNA. A morte de Pedro é investigada pela Delegacia de Homicídios, enquanto o grupo de antissequestro fica a cargo da investigação das mensagens de extorsão. Segundo a polícia, ficou comprovado que o número utilizado para cometer os crimes pertence ao homem preso nesta segunda-feira no Jardim Goiás, em Goiânia. Vamos falar agora de saúde pública. Prefeitura de Goiânia dá início à instalação de armadilhas para controle do mosquito Aedes aegypti. Expectativa da gestão municipal é de que em 45 dias já seja possível observar os primeiros resultados da nova ferramenta. Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás apontam que 684 casos de dengue foram registrados no estado entre os dias 1º e 14 de janeiro de 2023. Uma morte ainda não confirmada é investigada em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. O número de casos da doença, no entanto, é 1000% menor do que o registrado no ano passado, quando foram confirmados 7.876 casos no mesmo intervalo de tempo. O estado de Goiás já registra 700 notificações de dengue nesse mês de janeiro, com 3 semanas. Isso chama atenção. Existe uma perspectiva de crescimento dos casos por conta das chuvas. Estamos num período chuvoso e agora com o tempo um pouquinho mais abafado, um pouquinho mais quente, essa alternância de chuva com tempo quente, isso propicia muito a proliferação dos mosquitos. Então, muita atenção com possíveis reservatórios, possíveis focos para o crescimento do mosquito Aedes aegypti. Ele é o responsável pela transmissão da doença. Então a gente precisa muito fazer a nossa parte, ter muita atenção a isso, frente aos sinais e sintomas, procurar uma unidade de saúde para que seja feito o diagnóstico correto e as medicações apropriadas. O diagnóstico a tempo e as medidas cabíveis em tempo correto fazem muita diferença, inclusive podendo evitar a internação e até mesmo o óbito de alguns pacientes. Até o momento, a Aparecida de Goiânia lidera o ranking de casos notificados neste ano, com 325 registros. Na sequência vem Goiânia, com 274, e Anápolis, com 224 casos notificados. Ainda segundo o documento emitido pela Superintendência de Vigilância em Saúde, ao menos 5 municípios goianos estão com a classificação de alto risco para a incidência de dengue: São João da Paraúna, Mairipotaba, Ouro Verde de Goiás, Britânia e Inhumas. Maquinários agrícolas adulterados são apreendidos pela polícia em Inaciolândia, no sul do estado. Veículos são avaliados em mais de R$3.800.000. Uma ação conjunta entre o Batalhão Rural e a Delegacia Estadual à Repressão a Crimes Rurais resultou na apreensão de 4 tratores e uma colheitadeira de cana, com suspeita de adulteração de sinais identificadores. Os veículos foram apreendidos na cidade de Inaciolândia, no sul do estado. Os maquinários agrícolas, avaliados em aproximadamente R$3.800.000, foram encontrados após as equipes acompanharem um rapaz que estava em posse de uma motocicleta roubada. Segundo a polícia, após o parecer final das investigações,
os veículos serão entregues aos verdadeiros proprietários. A suspeita é de que o autor das adulterações seja o mesmo que foi preso há alguns dias em posse de uma colheitadeira com sinais de adulteração avaliada em R$1.200.000 na mesma cidade. O assunto agora é a tão temida declaração do imposto de renda. Muitos contribuintes estão em dúvida sobre como e quem deve prestar contas com o leão neste ano. Isso porque durante o período eleitoral, o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu realizar uma correção na tabela do imposto de renda. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com a doutora em economia, Ana Luísa Souza Mendes. Boa tarde, bem-vinda, doutora. Boa tarde, Ravena. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Alguma mudança significativa já foi anunciada sobre a declaração do imposto de renda? Olha, para esse ano, não. A tabela permanece a mesma de 2015, com aquela defasagem que já acumula 134%, né? Desde então. Então, não vai ter nenhuma mudança para esse ano. Vamos explicar para o nosso telespectador o que é essa tabela que o presidente Lula fala que vai corrigir. É porque é o seguinte, o imposto de renda, ele é dividido em faixas. Então, tem um grupo de contribuintes que são isentos, né, atualmente. Os contribuintes que recebem até R$1.900 são isentos de pagar imposto de renda. Atualmente, se a renda for igual ou superior a R$2.380 por mês, esse contribuinte ele deve fazer a declaração do imposto de renda. O que acontece? Desde 2015, nós não temos atualização da tabela do imposto de renda. E qual que é o problema de não ter essa atualização? É que a gente tem inflação todo ano. Então, todo ano a inflação come um pouquinho, dependendo do ano, come um pocão do poder de compra do contribuinte. E aí, se não ocorrer essa atualização, pessoas que são consideradas pessoas de baixa renda são obrigadas a declarar e pagar imposto de renda. Atualmente, quem é que precisa pagar imposto de renda no Brasil? Olha, paga imposto de renda quem recebe mais que R$1.903 por mês. E aí nós temos 4 faixas, né? Pessoas que vão pagar 7,5% de imposto de renda, 15%, 22,5% e 27,5% dependendo da renda. Bom, muita gente agora tem dúvida porque quem recebia R$1.900 não precisava declarar imposto de renda. Agora, com a não atualização da tabela, que não deu tempo para esse ano, essas pessoas vão ter que pagar. Quais documentos, o que ela precisa fazer para fazer a declaração dela? Olha, para fazer a declaração, você pode fazer essa declaração no site da Receita Federal. Você pode buscar, né, num site de busca Receita Federal ou digitar www.gov.br/Receita Federal, tudo junto. Lá você vai encontrar um link para baixar o programinha de 2023. Esse programa só vai estar disponível a partir da segunda quinzena de fevereiro. Ou então você pode ir na loja de aplicativos do seu celular, né, Android ou iOS, né, da Apple, isso. E aí nessa loja de aplicativos você pode baixar o Meu Imposto de Renda. Ele ainda não está atualizado para 2023. Aí você precisa reunir uma série de documentos, isso é bastante importante. CPF dos seus dependentes. Ah, meu dependente não tem CPF ainda. Então procure o mais rápido possível uma agência dos Correios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal e faça a solicitação do CPF do dependente. Você vai precisar do informe de rendimentos. Se você for pensionista, assalariado, do INSS, você precisa informar a Receita Federal esses rendimentos. Quem vai te dar esse documento? A empresa na qual você trabalha, ela é obrigada até o final da primeira quinzena de fevereiro a entregar esse informe para você. Eu sou aposentado pelo INSS e preciso declarar. Ótimo. Você pode procurar o site do INSS ou aplicativo e pegar essa declaração. Se você não fizer isso por meio da internet, você precisa fazer um agendamento e ir até uma agência física do INSS. Você também precisa declarar os rendimentos. Se você possui imóveis, né, ou propriedades até com valor de venda de até R$300 mil, também precisa ser declarado. Se no ano de 2022 você recebeu rendimentos que são considerados isentos, bolsas de estudos, saques do FGTS, seguro-desemprego,
e esses valores superaram R$40 mil, você também precisa declarar, reunir os documentos e informar na Receita Federal. Também, se você tem imóveis alugados, aí dupla atenção. Se o valor desse imóvel for superior a R$300 mil, você precisa declarar o imóvel, e se esse imóvel estiver alugado, você também precisa apresentar os recibos de recebimento dos aluguéis do seu inquilino. Bom, a gente falou para pessoas que trabalham com carteira assinada, e você disse até sobre a documentação que a empresa tem que fornecer, né, para o declarante. Agora, e aquelas pessoas que são microempreendedores individuais? Por exemplo, muitos motoristas de aplicativo trabalham dessa forma, com o MEI, e faz uma movimentação, né, bancária e até mesmo ali dentro do microempreendedor individual. Tem que declarar também ou não? Tem que declarar também, viu? Se você for pessoa jurídica, é importante declarar Aí não é imposto de renda pessoa física, é imposto de renda pessoa jurídica. Precisa ser declarado também. Ganhando R$ 1.900, movimentando ali o MEI com R$ 1.900, já tem que declarar. Tem que declarar. É importante aí contratar um contador, já que surgem muitas dúvidas na hora de entrar no site? Olha, a Receita Federal, ela tem investido muito em tornar esse processo cada vez mais simples. Se você fizer com uma certa antecedência, à medida que as dúvidas forem aparecendo, você pode consultar alguém ou pode consultar o próprio site da Receita Federal, existem vários blogs que dão informações, você consegue fazer sozinho, tá? Mas se você tiver muitas dúvidas, se você tiver imóveis a declarar, se você tiver mais de uma fonte de renda e se sentir inseguro, eu aconselho sim procurar um contador para ajudar nesse processo. Quando a gente inicia aí a declarar imposto de renda? Olha, o processo de declaração deve ser aberto bem no inicinho de março, né, no primeiro dia útil de março, e ele se encerra no primeiro dia útil de abril. É muito importante ter atenção com relação à data para não perder o prazo, viu? Falando nisso, perder o prazo. Caso o contribuinte perca o prazo, o que acontece com ele? Ele tem que procurar o mais rápido possível declarar esse imposto de renda, e ele vai pagar uma multa que varia de 1% a 20% do valor declarado. Conversamos com a economista e doutora em economia, Ana Luísa Souza Mendes. Doutora, muito obrigada e até a próxima. Poxa, eu que agradeço, até a próxima e boa tarde a todos. E daqui a pouco você vai conferir que um levantamento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aponta que Goiânia tem 3 pontes com situação estrutural considerada crítica. E no quadro Justiça, o assunto de hoje é venda casada, quando o fornecedor obriga o cliente a adquirir outro produto no momento da compra. É já já, eu espero você. Programa de tudo um pouco, agora em novo horário, sexta às 14 horas, com matérias sobre estética, saúde, comportamento, culinária, esportes e curiosidades. Apresentação Sandra Queiroz. Olá pessoal, agora estamos em novo horário, toda sexta-feira às 14 horas. Nossa reprise continua toda terça-feira às 20h30, aqui na Fonte TV Canal 5. E claro que eu conto com a sua audiência. Até lá! A previsão do tempo para quarta-feira em Goiânia, a mínima é 19, a máxima 30 graus. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para Brasília, a mínima é 18, a máxima 29 graus. Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. Para Itumbiara, a mínima é 22, a máxima 29 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Para a cidade de Posse, a mínima é 23, a máxima 29 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Para a cidade de Goiás, a mínima é 21 e a máxima 28 graus. Sol entre nuvens no decorrer do dia, no período da noite será fechado.
1h20 e no quadro Justiça de hoje o assunto é venda casada. Isso acontece quando na hora de adquirir um produto ou serviço, o fornecedor obriga o consumidor a adquirir outro. Quem vai explicar melhor pra gente é o advogado Jamil Neto. A venda casada ocorre quando o fornecedor condiciona a venda de determinado produto ou serviço à aquisição de outro. Nós temos alguns exemplos, como em um banco, quando vai abrir a conta, o gerente condiciona a abertura daquela conta ou de algum crédito, de algum financiamento, à aquisição de um outro produto ou serviço. Por exemplo, aquisição de um cartão de crédito ou aquisição de um seguro. Aí restará caracterizada a venda casada. Outro exemplo muito comum é na aquisição de veículos, onde muitas vezes as concessionárias condicionam a venda de determinado veículo, de determinada marca ou modelo, a aquisição de algum outro acessório ou até mesmo também seguros. Então, sempre que você for adquirir algum produto e esteja sendo obrigado a adquirir um outro para poder ter possibilidade de adquirir aquele que você desejava, restará caracterizado a venda casada. A venda casada, ela é fortemente combatida pelo Código do Consumidor e ainda caracteriza crime contra relações de consumo. Então, toda vez que você se vir nessa situação, procure o PROCON, a Delegacia do Consumidor, ou a Delegacia do Consumidor, ou ainda um advogado de sua confiança, porque muitas vezes, dependendo da gravidade, pode haver ainda condições de você ter alguma indenização. Um levantamento realizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás aponta que mais de 200 anomalias, como corrosão de armaduras e manchas de umidade, foram encontrados em algumas pontes e viadutos de Goiânia. E o nosso repórter Rony Costa está agora com o presidente do órgão e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Ravena. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, agora teve uma coletiva, né, em que o CREA aqui do Goiás fez uns levantamentos em parceria com a PUC Goiás e outros órgãos. Foram vistorias em pontes e viaduto aqui da capital. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o presidente do CREA, né, o Lamartine Moreira, que vai falar mais informações sobre esse levantamento. Boa tarde, presidente. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado a todos, né? Um abraço ao Ravena. E gostaria de falar que esse estudo é feito desde 2012, né? Intensificando aí nos últimos 3 anos, onde determinamos, nesse estudo de 2022, 69 pontes e viadutos, classificando, né? Onde temos algumas críticas, como é o caso da primeiríssima aí, que é a T63. Que em 2019 ela continha, nesse mesmo relatório, foram feitos alguns reparos, só que 2 anos depois vieram a acontecer novamente outros problemas, o qual coloca ela primeiro no ranking aí de reparos urgentes. Nesse ranking, nesses reparos, quais os viadutos ou pontes que estão consideradas em estado crítico? Isso, vamos falar em específico da T63, que ela é um caso que o pessoal fez um enroncamento, uma proteção, melhor dizendo, aí na sua base, e com essas fortes chuvas ao longo dos anos, né, vieram a lavar de novo e colocar ela em problemas sérios aí, se a gente não fazer a manutenção. Tem a Constâncio Passos, né, tem a Avenida Universitária, aqui em cima da Avenida 10, enfim, são várias pontes aí que a gente tem, que fizemos ao longo desse estudo. Tem o número exato dessas pontes e viadutos? Sim, nós temos, são 66 pontes e viadutos, 49 pontes e 17 viadutos que contém nesse estudo. Nesse estudo, tem alguns critérios assim que o senhor pode avaliar e repassar para o nosso telespectador?
Sim, posso, né? Essa casa aí com problema de fundação, as cabeças das pontes que estão empurrando os pilares, a lixiviação da água, né? Ou seja, a passagem da água pelo concreto por falta de drenagem, de limpeza do sistema, né? Das juntas de dilatação. Então, são vários aspectos que no contexto dá a nota de gravidade daquela ponte, daquele viaduto. Presidente, agora hoje teve uma coletiva, né? Quais os próximos passos desse estudo que será feito? Os próximos passos, né, são encaminhamento aos poderes públicos, tanto municipal, estadual e federal, porque nós temos aqui dentro da nossa região metropolitana esses 3 órgãos públicos e mais o Ministério Público. Ou seja, a nossa função aqui é proteger a sociedade, levantar os pontos, entregar ao poder público justamente para a tomada de decisões. Com essa tomada de decisões, existe um prazo determinado para haver ali uma interferência ou o conserto, né, desses mais críticos? A gente orienta que seja o mais rápido possível, mas a gente não pode precisar, porque a gente sabe que precisa de licitação, né? Todo um processo administrativo para que realmente isso aconteça. Mas o importante é que, diante desses documentos, dessas informações, os gestores aí tomam suas melhores decisões e reparem essas pontes e viadutos que estão com problema. Presidente, o Jornal Tarde News agradece a sua participação. Eu que agradeço, um abraço a todos, aos telespectadores. Muito obrigado. Ravena, falamos aqui com o presidente do CREC do estado de Goiás, né, o Lamartine, sobre esse levantamento, né, que é em prol justamente da sociedade, né, para a segurança de todos. E eu volto com você no estúdio. Exatamente. Obrigada, Rony, pelas suas informações e excelente terça-feira. E olha, gente, nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana de Goiânia, que em nota informou que todas as pontes relacionadas são vistoriadas pela CEINFRA e objeto de constante manutenção. A pasta afirmou que ainda não tem conhecimento do relatório e que aguarda ser acionada pelo Ministério Público para a tomada das medidas cabíveis. Por fim, a CEINFRA ressaltou que qualquer reclamação ou solicitação pode ser feita pela população por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas. 1h27 e agora vamos falar de inflação em Goiânia, que fechou 2022 como a terceira menor do país. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. À frente da capital goiana estão Porto Alegre e Belo Horizonte. A inflação oficial em Goiânia no ano de 2022 foi de 4,7%. O resultado mostra que a capital ficou com o terceiro menor índice de inflação do país no acumulado do ano, com valor de 4,77%. O número é menor do que o registrado pela média nacional, que foi de 5,79%. O aumento de preços medidos na capital foi contido pelas variações negativas detectadas nos segmentos de transporte, menos 4,81%, comunicação, 4,37% e habitação, 0,55%. Transporte sem aumento. Enquanto na média nacional essa variação foi de 2,78%, o governo do estado não autorizou o reajuste do valor da passagem de ônibus, congelada em R$ 4,30 nos últimos 4 anos. Comunicação e habitação, a variação negativa do segmento comunicação em Goiânia foi de 4,37%, enquanto a média nacional ficou em 1,02%. Contribuíram diretamente para essa redução as quedas medidas nos valores aplicados a acesso à internet 14,69%, aquisição de aparelho telefônico 7,22%, plano de telefonia móvel 3,73%. Em contrapartida, os segmentos que apresentaram maiores percentuais de aumento no período foram alimentação e bebidas 12,47%, vestuário 21,52%, saúde e cuidados pessoais, 13,16%. Educação, 6,28%.
que meia hora que passa rápido, gente. Tarde News já chegou ao final, o tempo tá me empurrando, mas a direção me permitiu mandar um abraço para você que está interagindo aqui comigo, o Ander Nunes, o Charles Lins Melo, o Edisney Aleixo, a Anair Felipe, o José Correa, a Luciene Moreira e a Yumi, que fez a maquiagem aqui na Ravena Carvalho, inclusive está acompanhando o nosso jornalismo ao vivo. O Tarde News fica por aqui. Amanhã, 1h, conto com a sua audiência novamente. Vem aí o melhor do esporte, o programa Bola na Rede. Daqui a pouquinho eu estou ao vivo na 92.3 Fonte FM.